Olá a todos e todas que nos assistem. Eu sou o Davidson Viana e estou aqui com vocês para falar de um assunto aqui nas nossas disciplinas da saúde coletiva, aonde a gente ensina a saúde coletiva sem ser um saco. Então, hoje nós falaremos da segunda etapa, sobre como constituir sim, redes de atenção, mas como constituir na prática, ali no dia a dia, de tecer um cuidado em rede a partir das pessoas e não da abstração de um serviço, ok? Eu vou aqui compartilhar com vocês uma rápida apresentação e cá estamos, então, na nossa segunda etapa de como que a gente constrói um cuidado em rede. Então, a gente viu, né, que tem essas redes institucionais existentes, mas tem uma máxima bem importante: as redes não são compostas de serviços, elas são compostas de pessoas. Se eu sou um gestor e eu monto um mapinha cheio de setas, sabe? Aqui está o CAPES, aqui está a UPA, Centro de Referência de Reabilitação, é por aqui. E aí você faz um papelzinho, um protocolo de encaminhamento. Gente, essa burocratização das redes, elas servem à instituição. Elas não servem às pessoas. Então, quando, por exemplo, os trabalhadores de saúde e os gestores de saúde, eles gostam muito de culpar a população quando uma rede não funciona. Tipo, se um usuário está indo muito à UPA, eles falam assim, o problema é que esse pessoal não sabe que a UPA, né, a unidade de pronto atendimento, não é feito para isso, é feito só para urgência e emergência. No lugar de dor de cabeça, de febre, de dor no corpo, não é a UPA, é que a população ela não é educada o suficiente. É como se fosse uma questão de conhecimento, que esse traçado de redes que os gestores e trabalhadores às vezes constroem da cabeça deles não leva em consideração a demanda real da população e do território. Você já parou para pensar que essas pessoas que vão muito à UPA e que não precisa, entre aspas, talvez elas não estão conseguindo ter acesso à atenção primária, ou a atenção primária está funcionando em horários muito restritos, tipo de segunda a sexta, das 8 às 17. Quem é trabalhador normal, não, não consegue. E a consultas por exemplo, se eu tenho apenas esses 6 horários. Então, por isso que é importante a gente ter a consciência de que se redes já não são mapas, o pregado em paredes, sim, redes são contatos personalizados e que esses contatos eles têm que fazer sim sentido para que a população, o usuário do sistema, o caminho o menos possível dentro do sistema, se não fique que nem uma bola de ping-pong, para lá e para lá, para lá e para cá. Então, por isso que é importante que as redes potencializem a atenção básica. E para isso, eu preciso de uma lógica de apoio e não uma lógica de acompanhamento. Ou seja, as equipes e os especialistas que estão em ambulatórios, em centros de especialidade, em centros de atenção psicossocial, eles têm que ter a flexibilidade de levantar da cadeira e fazer atividades presenciais de apoio com a atenção básica. Nossa, mas em que países isso acontece? Em vários países do mundo que tem já um sistema de saúde em termos organizacionais avançados, e no Brasil também. Eu sou psiquiatra de formação, e eu trabalhei muito tempo na atenção básica como um profissional de apoio. Eu ia, por exemplo, todas as segundas-feiras de manhã em unidade de saúde e cada semana eu fazia atendimentos conjuntos com uma determinada equipe de saúde da família. Sim, atendimentos conjuntos, ou seja, eu especialista junto com o médico generalista, a gente atendia um caso que ele separava, que ele tinha sim a dificuldade, sim a dúvidas
sim é no manejo para a gente manejar juntos o caso. E eu, na consulta, eu deixava claro que, ó, Dona Maria, a consulta tá, sim, tá aqui, são 2 médicos te atendendo, mas quem acompanha o seu caso é o doutor Rafael aqui, é ele que acompanha a senhora e foi ele que, sim, que me chamou para melhorar o cuidado dele. A Dona Maria adorava. Nossa, eu estou sendo atendido por uma junta médica, que coisa chique, né? Então, isso em nenhum momento é um desperdício de dinheiro. Isso é uma ação de potencialização, sim, é do cuidado e aumento da eficácia também na atenção básica, né? Então, claro que eu tenho que ter arranjos, além disso, de intervenção na comunidade. Eu preciso conhecer o território para eu ter um leque de ofertas ampliados, intersetoriais e sempre pactuados com o sujeito. Então, essa rede, né, vocês viram já aí nas aulas de o que é o apoio matricial, o núcleo de apoio à saúde, sim, é da família, mas esse conceito de apoio matricial ele tem que ser extrapolado também para como uma rede se organiza. A rede ela tem que se organizar não a partir de encaminhamentos, mas a partir de estratégias de apoio, aonde as equipes de referência, né, as equipes de referência são as equipes de a, a atenção básica, elas assumem, então, a integralidade, sim, do cuidado, mas com o apoio do especialista, que não é um cara arrogante que vai explicar para a pessoa o que ela tem que fazer, mas que vai discutir o caso juntos. Várias vezes em minha clínica, às vezes, eu também não sabia o que fazer. E era saudável eu falar isso para o médico. Davis, o que a gente faz com esse caso complicado? Eu falava assim, eu não faço a mínima ideia. A psiquiatria não responde isso, cara. Ele ficava aliviado. Olha, então, esse seu não saber, Davidson, está dizendo que eu não sou tão assim sem noção. Que isso é uma realidade. O não saber é uma realidade. E quando você abraça o não saber, você abre as portas para outros tipos de cuidado. Então, talvez a gente tenha que pensar em outro registro, né? Sem um registro de conversar com a família, de procurar outros pontos de apoio na sua rede social significativa, de fazer uma visita domiciliar e ver como é que é a dinâmica da família em casa, da alimentação lá em loco, né? Então, apoio se um especialista apoiando o generalista, não é apenas o especialista ensinando coisas, mas é o especialista atuando juntos e tendo a ciência, a consciência de que as demandas do território elas não cabem na caixinha da sua especialidade, certo? Então aqui a gente tem um exemplo disso que eu fazia e vários outros profissionais que atuam em NASF fazem na atenção básica, né? Uma coisa é você ter um especialista lá atendendo a livre demanda sozinho, a receita fica desse tamanho. Outra coisa é quando você tem um atendimento conjunto. E deixa eu falar antes assim um pouco por que a receita fica daquele tamanho. Porque se o especialista ele é focado nos sinais e sintomas e tem um baixo conhecimento do território, eu vou interpretar todos os problemas relacionados àquela pessoa como diagnóstico. Então, eu tendo como especialista a sobrediagnosticar. Ora, você vai num cirurgião plástico para fazer massagem no pé? Não. Você vai num cirurgião sim, é plástico que ele sabe fazer um procedimento sim, é cirúrgico. Raramente você vai sair de um psiquiatra sem uma receita de um psicotrópico, porque ele foi treinado para isso. E eu não estou dizendo que isso é um problema. Eu estou dizendo que o problema é quando o especialista ele vira o acesso direto à população. E esse é um dos problemas, por exemplo, do sistema de saúde dos Estados Unidos, onde não há um sistema único de saúde, o acesso ao especialista ele é mais fácil
E os Estados Unidos, eles sofrem cronicamente uma crise de medicalização social e problemas, mortalidade alta, e isso é importante, uma mortalidade alta relacionada a iatrogenias. Mas quando eu tenho um atendimento conjunto, sim, é conjunto, então, aonde eu deixo claro ali que eu, especialista, eu vou apoiar o seu profissional de referência, né? Eu estou fortalecendo o vínculo daquele cidadão com o profissional generalista, né? E aí, depois de cada atendimento, eu faço reuniões, né? Eu posso discutir os casos, eu posso fazer uma atualização temática. Esse é um momento de educação permanente, mas que tem a ver com o problema real que aquela equipe recebe. Eu não preciso ter uma lógica apenas mais apoiada de formação de rede só entre o ambulatório ou o NASF e a atenção básica. Eu posso ter essa lógica também com o hospital. Aqui eu vou dar um exemplo de um hospital que eu trabalhei, que eu gerenciei a unidade de internação em saúde mental. Esse hospital aqui é o Complexo Hospitalar Ouro Verde, em Campinas, o São Paulo. Aqui está a enfermaria para vocês verem. E a gente trabalhava com uma internação que era articulada e agregada à rede. Aqui está eu, ministro da Saúde lá, o Padilha na época, o secretário de Saúde, e eu tô mostrando, eu sou esse cara aqui mais magrinho, né? E eu tô mostrando esse quadro das pessoas que estão internadas aqui. E esse quadro das pessoas que estão internadas aqui, eu vou explicar para vocês como que eu posso fazer uma articulação do cuidado em rede numa enfermaria, né? Ou seja, de uma pessoa que precisa de uma internação. Então, aqui eu tenho aqui as pessoas, né, que estão internadas, né, os nomes fictícios e tal, a idade, o diagnóstico delas, o profissional de referência, né? Esse conceito é importante e está lá no material obrigatório de leitura. E o serviço que encaminhou para o hospital. E quem foi o profissional de referência que encaminhou para o serviço? Olha que para eu ter rede, eu preciso ter esses conceitos de gestão da clínica concatenados uns com os outros, né? Se eu não tenho uma equipe, as equipes dos dois pontos da rede que se organizam com o profissional de referência, que tem educação permanente, que tem reunião de equipe, que tem um trabalho multidisciplinar, a rede não funciona. A rede ela fica artificial e burocrática. Mas se eu tenho, então, um serviço CAPES estação, aqui no caso, que aqui o profissional Carlos me encaminhou o Alexandre, e eu organizo a minha enfermaria para ter referências, né? E aí é importante, eu como coordenador da unidade, eu falava para essa dupla aqui de referências, um médico e uma TO aqui no caso, que assim que o Alexandre chega na internação, vocês têm que ligar para o CAPES de estação. Para quê? Para o CAPES dizer por que estava querendo a internação daquela pessoa. A gente fazendo essa pergunta para os serviços encaminhadores, não num papel, mas personalizado, no telefone lá, a gente descobria coisas que não estavam no papel. Às vezes eu queria internação porque aí a família estava cansada do paciente, não estava conseguindo estabilizar o caso. Às vezes é porque o acesso a exames desse paciente ele é difícil. E então a gente pensou em internar para a gente coletar o máximo de exames possível. Porque se a gente não tivesse esse contato, qual é a prática hospitalar clássica? Não, o diagnóstico é esse, troca todos esses medicamentos, que a unidade de base de saúde fez tudo errado. Agora os medicamentos novos são esses. E às vezes não conhece a história. Às vezes o serviço vai falar assim, eu sei que esses não são os medicamentos mais ideais para o caso dele,
mas são os medicamentos que ele pode comprar. A gente já tentou outros e não deu certo, e que foi com muito custo que a gente chegou nesse equilíbrio. Então, esse caso, a questão não é medicamentosa. Assim, a demanda de internação foi outra. E sim, sim, e olha só, e várias vezes eu liberava os trabalhadores daqui da enfermaria para irem na reunião de equipe lá do CAPS, da Unidade Básica de Saúde, para discutir o caso lá. A, a alta, então, era negociada com os serviços que encaminharam também, porque a pessoa saía da internação já com um acolhimento não apenas agendado, mas com acolhimento articulado, porque a internação ela é um contínuo. Né? Na internação, você não vai fazer sim, salabim, e a pessoa milagrosamente melhorar, principalmente em condições crônicas. Né? A internação faz parte de uma linha de cuidado. Os serviços, né, os trabalhadores de enfermaria que têm essa consciência que eles fazem parte da rede, vou falar uma coisa para vocês, sim, poucos hospitais têm essa consciência, mas mais hospitais que tem menor taxa de reinternações. Por quê? Porque então você empodera mais a rede para fazer o segmento, sim, é desses casos. Então, até a data de saída, ela é negociada, ela não tem apenas os parâmetros clínicos, mas ela tem também os parâmetros de como essa pessoa vai sair dali para continuar o seu cuidado nos outros pontos da rede. Então, aqui está alguns exemplos práticos aí para vocês de como o cuidado em rede ele precisa ser matricial, ou seja, ele precisa ser personalizado. Você precisa conhecer as pessoas, o Carlinhos, a Antônia, a Maria, que o trabalho é nos outros pontos da rede. Você precisa criar espaço de encontro com eles, reuniões conjuntas para discutir o caso, pegar o telefone, é desse pessoal, e criar um fluxo de comunicação mais personalizado. Isso é rede viva. A rede do papel é rede morta. Obrigado e até mais para vocês. Tchau, tchau.